Anápolis 360 para mais uma entrevista e eu recebo no estúdio hoje o advogado Jorge Henrique Elias, ele que é presidente da OAB, subseção Anápolis, empossado recentemente, teve a vitória no final do ano passado. Doutor, um prazer recebê-lo. Muito obrigado por estar conosco aqui no Anápolis 360 para a gente bater um papo. Prazer é meu, Marcos, queridos amigos internautas que acompanham o portal Anápolis 360. Estamos aqui sempre às ordens para o que deve é. Qual que é a meta do seu mandato? Com certeza a valorização da advocacia. E impingir, é claro, no cidadão o respeito que ele deve ter e o valor que o advogado, a advogada merece dele. Porque, na verdade, nas horas mais difíceis é que o advogado é necessário. Então, eu acredito que essa via é uma via de mão dupla, né, entre a sociedade e a advocacia. Ou seja, fazer com que a população tenha um entendimento da importância do advogado na sociedade. Isso também faz parte da OAB, doutor? Exatamente. Né? A ordem, na verdade, nós costumamos dizer, ela é um órgão que ela tem dois grandes vieses. Né? Claro, a defesa da classe, né? A defesa dos seus inscritos, dos seus representados, e outro é aquela representação perante a sociedade. Né? Mas há que se falar e há que se frisar que não necessariamente esses vieses estão separados, eles podem caminhar juntos. E é justamente essa a nossa grande missão, buscar fazer com que a população e a advocacia interajam da maneira como o nosso Código de Ética prevê, não é? Da maneira como o profissional esteja valorizado, né? Porque, sem sombra de dúvidas, um profissional bem valorizado dará um serviço de maior qualidade para o seu constituinte. E aí a gente entra na questão das prerrogativas, seria isso? Também. Prerrogativas, uma palavra interessante que sempre está em voga, né? Como você disse, na campanha, né? Então, assim, a OAB é muito disputada. E nas prerrogativas são, na verdade, a grande bandeira permanente da ordem, da OAB. Aí você fala assim, mas Jorge, e o que a sociedade tem a ver com isso? É fato que muitas vezes a pessoa deixa de lado um pouco isso, ela não se preocupa muito com a prerrogativa. Por quê? Porque quem vai, na cabeça, no pensar do cidadão, quem vai estar sofrendo uma quebra de prerrogativas é o advogado. Acontece que esse advogado não fala em nome próprio, ele está falando em nome de um terceiro, que é justamente essa pessoa da sociedade. Então, se o advogado, como interlocutor dessa pessoa, tiver suas prerrogativas questionadas, né, obstaculizadas, necessariamente essa pessoa vai sofrer as consequências. A OAB é uma entidade forte, nós temos faculdades fortes de direito também, doutor, e profissionais que são atuantes e profissionais que são considerados pela sociedade. Ainda há quebra de prerrogativa? Infelizmente, Marcos, hoje nós vemos eu poderia dizer, uma guerra, não é? Na verdade disfarçada, travada contra o sistema do Estado Democrático de Direito. Basta ouvirmos o que nós ouvimos todos os dias quando se fala em direitos humanos. Eu sempre me assusta, né? Me causa espanto, porque sempre que se trata dos direitos humanos, se trata de maneira pejorativa, como se fosse algo que venha prejudicar a sociedade. E, na verdade, é o que nos permite ter o direito de nos expressar, de ir e vir, de transacionar, de promover nossos negócios, enfim. O avanço dos direitos humanos com o decorrer das décadas é que fez com que hoje nós conseguíssemos chegar onde chegamos, nesse estágio tão avançado. Não podemos regredir. E a OAB é, dos direitos humanos, uma das grandes defensoras, não é? Como você disse, ela é uma instituição da organização da sociedade civil que foi alçada a um patamar muito elevado com a Constituição Federal de 88. Não é? Ela foi legitimada, inclusive para ações que outros conselhos profissionais não podem. Né? O Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de outras categorias, não tem legitimidade para questionar qualquer tema. Eles têm legitimidade para questionar temas específicos de sua área. A Ordem dos Advogados não. A OAB, ela é legitimada pela Constituição a questionar perante os tribunais superiores quaisquer temas que envolvam a sociedade, dada a sua grande importância. E aí o senhor entrou nessa questão que é da ordem como sentinela
da sociedade, Sim, como garantidora em muitos momentos da história da democracia do Brasil. Ainda há, assim, há subseções, o mandato do senhor tem essa preocupação de ser um sentinela também da sociedade anapolina e da região como um todo? indubitavelmente. Indubitavelmente, esse é um dos nossos pilares, não é? Como, inclusive, já vinha sendo feito nas gestões anteriores, seja perante o Poder Executivo, seja perante o Legislativo ou o próprio Judiciário, a ordem é um dos pilares, um dos defensores da sociedade, não é? E muitas vezes até a própria sociedade não entende a forma como a ordem se posiciona, né, por uma análise um pouco superficial. Mas quando se adentra ao mérito de vários temas que são muito caros a nós, como ontem, por exemplo, nós ministramos uma palestra sobre a judicialização da saúde. Né? É um tema extremamente importante para a sociedade como um todo. Afinal, quem não precisa de um tratamento de saúde? E aí? E quando eu tiver um tratamento cujo medicamento custe R$20 mil, uma dose do medicamento? Como fazer? O que eu fazer se eu não tenho esse dinheiro? Aonde entra a responsabilidade do Estado? Muitas vezes o advogado é esse guerreiro, esse lutador. Então ele tem, e a ordem tem, naturalmente, como a instituição que o agrega, o dever de fazer com que isso se transforme em benefício para a sociedade. Doutor, a gente fala de subseção Anápolis, mas são mais quantos municípios? Sim, Anápolis é a maior, né, subseção do Estado, haja vista que Goiânia não tem uma subseção, né, a cidade de Goiânia ela é vinculada diretamente ao Conselho Seccional, né, ao Estado. Anápolis hoje conta com as delegacias de Abadiânia, Alexânia, Corumbá, Cocalzinho, Pirenópolis e Goianápolis. O que fazer com esses profissionais que estão nessas delegacias, nesses municípios? Qual que é a penetração da subseção nesses municípios? Na verdade, todos eles são parte integrante da subseção Anápolis, né? Que hoje comporta 2.867 inscritos. É uma subseção realmente de grande porte, chega a ser maior do que algumas seccionais da ordem, né? E graças a Deus, é um bom trabalho desenvolvido de uns anos para cá, a OAB está muito presente, né? Lógico, nós temos que também, não podemos deixar de salientar das vantagens das redes sociais. Não é? As redes sociais hoje trazem essa possibilidade de nos aproximarmos de todos os colegas, todos os inscritos, de uma forma muito mais fácil, mais rápida. E isso acabou fazendo com que a proximidade permitisse, inclusive, as ações da ordem. Por exemplo, um dos pontos que foram pontos abordados, foi um compromisso nosso, quando candidato à presidência, foi o de levar os cursos de aperfeiçoamento da ordem para as delegacias. E hoje nós temos essa possibilidade pela internet. Hoje nós, inclusive, é uma diretriz, baixamos essa determinação, que todos os cursos, palestras e eventos realizados pela subseção, é bom deixar isso claro, porque existem eventos realizados pela seccional goiana, né? Mas todos aqueles realizados pela subseção de Anápolis serão disponibilizados para os colegas do interior, né, das delegacias, através da rede social. E aí o senhor tocou nesse ponto da questão da especialização, da necessidade de estar se atualizando sempre, porque, por exemplo, a Câmara Municipal está editando lei, fazendo lei o tempo inteiro, o Código Penal está mudando o tempo inteiro, o Código Civil, uma infinidade de leis. O advogado é um profissional que precisa dessa atualização muito mais frequente, doutor? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Eu costumo até fazer uma analogia. Meu irmão é médico, né? E eu digo para ele, falo assim, olha, interessante, mas o corpo humano é o mesmo, né? Claro que a farmacologia, né, os tratamentos evoluem, avançam, mudam, mas o corpo humano continua o mesmo. Já o arcabouço jurídico e o calhamaço de leis muda a todo instante. Não é? Recentemente nós tivemos aí uma reforma, também conhecida como deforma trabalhista, que alterou 106 dispositivos da lei. 106 numa lei que tem aproximadamente 900 artigos. Veja só a profundidade da reforma. E agora, essa semana, nós nos deparamos com um Poder Executivo apresentando perante o Congresso Nacional a reforma previdenciária. Quantos dispositivos não estão sendo alterados naquela proposta? E serão levados a estudo pelo plenário. Então, hoje, eu costumo dizer que
que o profissional está cada vez mais especializado, né? Tanto é que nós tomamos por base as nossas comissões. Nós tínhamos até dezembro a Comissão de Direito Previdenciário, né? Uma grande comissão de atuação muito incisiva. E já tivemos que dividi-la, né? Criamos agora no mês de janeiro a Comissão de Direito Previdencial Empresarial. Direito Empresarial Previdenciário. Então, assim, é um ramo dentro do direito previdenciário. Como a Comissão de Direito Administrativo, hoje nós temos a Comissão de Contratos e Licitações. No passado não tinha o direito na internet, por exemplo. Direito digital, crimes virtuais, digital, etc. Né? Então são evoluções naturais e que o direito deve acompanhar. O direito é muito dinâmico, né? As faculdades hoje elas têm o dever de trazer isso nas suas grades. E a ordem, justamente como o último passo para tornar a pessoa, o bacharel em direito, um advogado, o exame da ordem também faz essa análise, faz essa avaliação, né? Infelizmente, muitos cursos não têm a qualidade que esperamos e, por essa razão, alto índice de reprovação no exame. Mas ele é extremamente necessário justamente para que o seu direito não fique prejudicado nas mãos de quem não o conhece. O senhor é professor universitário, o que o pessoal o estudante está querendo na área do direito? Está estudando para fazer o quê, doutor? Pois hoje se vê muito aquela velha, na verdade não é novo, né? Se busca no nosso estado, da forma como o Brasil se organizou, se busca muito a tranquilidade, a segurança econômica, né? Então, no início, eu percebo isso nos cursos, nos semestres iniciais, a grande maioria dos acadêmicos busca a segurança de um concurso público, né? E depois, então, após no quarto ano de direito, eles começam o estágio, né, estágio obrigatório, e começam a perceber que existem vários leques, né? No começo, muitos acham que o direito é mera curso de advogado, quando na verdade não é, né? E aí, no meio do curso, entendem que existe advogado, promotor e juiz. Mas não é só isso. Quando você percebe que você pode ser um analista judiciário, um técnico de um tribunal especializado, quando você percebe que até mesmo para se tornar um vereador, um deputado, o curso de direito lhe dá um respaldo muito grande, aí você começa a abrir aquele leque e perceber que as carreiras jurídicas são muito mais do que ser advogado, juiz ou promotor. Ok, doutor, obrigado pela participação aqui no Anápolis 360 e sucesso aí nessa empreitada que é de todos nós aqui da sociedade de Anápolis, porque a OAB tem essa importância que a gente comentou aqui, uma importância histórica para a sociedade. Com certeza, eu agradeço a oportunidade e em nome da advocacia anapolina, né, e regional, da OAB, deixo a OAB à disposição, sempre que for questionada, dará uma resposta à sociedade. E mais do que isso, eu peço sempre e trago sempre esse convite, esse recado, na verdade. Consulte antes o seu advogado. Vai sair muito mais barato uma análise de um contrato do que tentar mudar o que já foi contratado, uma análise de um caso do que tentar corrigir o caso que já foi feito sem que o advogado tivesse sido consultado. É importantíssimo isso. Nós temos muitos advogados de qualidade em Anápolis. Não precisamos mais buscar advogados fora, né? Aqui em Anápolis temos escritórios com extrema qualidade. Então, traga esse recado. Não deixe de consultar sempre seu advogado. Ok, doutor Jorge Henrique Elias, ele que é presidente da subseção Anápolis da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Lembrando que peço para você se inscrever aí no nosso canal, no Anápolis 360. Clica no sininho para você receber a atualização, que a gente vai estar sempre trazendo pessoas de importância que fazem alguma coisa de relevância para a sociedade, para debater alguns assuntos aqui no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima.